E a gente sabe que a vida de toda pessoa que é vista assim como vitoriosa, pessoas que recebem esse reconhecimento, igual a torcida do Guarani tem com você, são pessoas que também, para chegar lá, tiveram que enfrentar grandes batalhas, né, ao longo da vida. Nessa caminhada minha, eu sempre almejei e coloquei, que nem você falou, religião, né? Não levanto bandeira para religião, mas eu fui um cara que sempre tive minha fé, né? Sempre coloquei Deus na minha frente das minhas coisas. Como é estar no auge, ser reconhecido por todo mundo e não deixar isso dominar o seu coração a ponto de você chegar agora e você falar, cara, eu me preparei para o momento que talvez eu não tivesse ali diante das câmeras, que eu não tivesse o holofote da fama. Como que você lida com isso? Cara, é a minha essência, eu não vou perder, vou até embora, até o final da minha vida vou ser assim. Porque eu nunca fui melhor do que ninguém. Eu apenas, entre o que eu falei, eu só queria transmitir dentro de campo aquilo que eu vivi dentro da arquibancada também, como um torcedor. Então, hoje, tudo isso, eu sou muito grato, cara, de ter um pouquinho do meu nome na história do Guarani com 114 anos, onde muitos jogadores passou. Sim. E hoje ser lembrado, deixar ali um legado, e eu sou um cara muito feliz por tudo que eu vivi dentro do Guarani, por tudo que eu passei dentro do Guarani. Então, o Guarani, para mim, também passou ser o time do meu coração. Foi um time que eu não era bugrino, né? E sim. virei bugrino hoje. Então o Guarani faz parte da minha história hoje. Mudou minha história. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui, ó, no nosso Podcast TV. E hoje eu tô fardado, Medina. Hoje ele tá fardado, nem dormiu. Pensa. Hoje vai ter história aqui, hein? Tem história. História verde e branca, história do Bugrão. O convidado de hoje é um cara aí muito especial. Um cara que eu tava lá na arquibancada do estádio Brinco de Ouro da Princesa e vi esse cara brilhando aqui, ó, com a camisa do Bugrão. Épocas boas, hein? Logo, logo estaremos de volta. Convidado de hoje, muito especial, Fabinho. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Fabinho, é uma honra ter você aqui com a gente, de verdade mesmo. Pô, obrigado, Gustavo, Medina. Prazer estar com vocês aqui e relembrar algumas coisas que nos fizeram tão felizes na época, né? Minha, do Guarani também. Então, hoje, maior prazer de estar com vocês aqui. Ô, valeu, Fabinho. Pô, a honra é nossa mesmo. De verdade, assim, eu que acompanho o Guarani, né? Desde criancinha e tal, cresci vendo todos os momentos aí do Guarani, da minha geração. E ter você aqui, de fato, é muito especial, porque a gente sabe que o Guarani é um clube aí que já passou por várias situações e você é parte dessa história, né? Que a gente estava falando ali lá fora, no café. Eu vejo muito, assim, que a torcida tem muito carinho pelo time da sua geração, que era você, o Fumagalli, o Medina, o Bruno Mendes. Então são pessoas que marcaram época, assim, história aqui no nosso Guarani, né, Fabinho? Você falou tudo, você nasceu, cresceu bugrino, né? E eu virei bugrino, né? Pela história, né? Por tudo que eu vivi dentro do Guarani.
Então, quando eu cheguei no Guarani, procurei também saber a história, né? A grandeza também. Para poder também, né? Aproveitar a oportunidade e deixar meu nome também na história do clube, né? Então, graças a Deus, eu entendi realmente o que era o Guarani. E aí, que nem você falou, né? O nome está na história por tudo que eu fiz, pela dedicação. Então, eu também sou muito grato, né? Ao torcedor, a todos que me estenderam a mão ali para poder, hoje eu ser o Fabinho reconhecido, né? E ter esse carinho do torcedor e de todos dentro do Guarani. Então, isso aí não tem nada que pague, não. Pô, show de bola, Fabinho. E Fabinho, aqui é o seguinte, ó, o que a gente sempre fala. É a mesa da sala da nossa casa, entendeu? Então, onde nós trazemos pessoas assim, que tem uma história de vida que inspira, pessoas que compartilham uma boa mensagem. Então, aqui no nosso podcast, já vieram empreendedores, atletas, jogadores de futebol, pessoas que têm um testemunho de vida, que falam muitas mensagens até de Deus, sabe, da transformação que tiveram na vida. E a gente sabe que a vida de toda pessoa que é vista assim como vitoriosa, pessoas que recebem esse reconhecimento, igual a torcida do Guarani tem com você, são pessoas que também, para chegar lá, tiveram que enfrentar grandes batalhas, né, ao longo da vida. E a carreira de jogador de futebol a gente sabe que é muito desafiadora. Eu gostaria que você contasse assim como que foi o seu início mesmo, até você chegar no Guarani, essas mudanças que tem, né, todos esses desafios que o atleta aí, principalmente até para quem tem o sonho, né, de se tornar um jogador de futebol. Quais são os desafios que você enfrentou assim na sua vida? Não é fácil, a gente, que nem você falou, a gente tava conversando no café, batendo papo ali e conversando até algumas coisas, né? Sim. Falando um pouco desse negócio do futebol, onde que muitos olham muito a parte mais de cima, né? Do escalão ali, né? Os times grandes, né? E a gente não enxerga muito a parte da realidade, que é o lá de baixo, né? Os clubes que nos interior, as dificuldades que você passa. Então, cara, falar um pouco da minha história um menino que veio lá de Pernambuco, com 13 anos de idade, vim para São Paulo em busca do meu sonho, né? Que era ser um atleta, ser um jogador de futebol. Passei por muitas dificuldades, coisas assim que dava para mim desistir na época, coisa para mim poder parar, mas a minha vontade, aquilo que eu queria, que eu almejava, né? O que eu deixei para trás, minha família, a minha mãe, né? Para poder realizar meu sonho. Não tinha muitas condições. Minha mãe, se pudesse, me daria tudo. Sim. Né? Me fazia bastante coisa por mim, tanto por mim como por meus irmãos, mas não tinha condições na época. A gente vendia picolé, vendia pipoca. Eu ia no estádio Santa Cruz, no Arruda, Novo, assistir jogos de futebol. E meu irmão vendia as coisas porque eu não gostava de vender, porque eu queria assistir, porque meu negócio era só bola, futebol. E aí eu sabia que não ia ser fácil, né? Ia ser difícil. Como a gente estava conversando, os pais hoje em dia vendem muitas das vezes o sonho dele para os filhos. Às vezes não é nem um sonho do filho, mas é o sonho do pai, de querer ver o filho ser jogador de futebol. Então, assim, nessa trajetória toda minha, nessa caminhada minha, eu sempre almejei e coloquei, que nem você falou, religião, né? Não levanto bandeira para religião, mas eu fui um cara que sempre tive minha fé, né? Sempre coloquei Deus na minha frente das minhas coisas, para que me desse sabedoria, para que me desse força para as coisas que eu ia enfrentar na vida, né? Os obstáculos que ia ter, para que ele me desse, a cada dificuldade, ele me desse força, me desse coragem, né? Para mim poder conquistar aquilo que eu almejava na vida, que era realizar meu sonho, que era ser um atleta de futebol. Então, até chegar ao Guarani, que nem eu falei para você, não foi fácil. Passei muita dificuldade aí nos times que eu te falei, que é lá embaixo, onde ninguém vê nada. Dormi no chão, passei fome, passei necessidade. Às vezes dividia a mistura com os amigos, com os parceiros.
Então é uma realidade que ninguém olha. Hoje todo mundo te vê com um carro bom, te vê com uma casa boa, mas ninguém sabe o preço que você pagou para você conquistar tudo isso. A vida de jogador é muito fácil. Eles têm tudo, eles têm dinheiro, eles ganham bem. Mas é que a gente tava conversando ali, todo mundo olha só aqui. Sim. Ninguém olha na parte lá do interiorzão, dos times pequenos, que atrasa salário, que às vezes você não recebe. Você fica um ano, às vezes, desempregado. Então, muitas coisas que eu tive que passar para ter esse carinho, esse reconhecimento que você está falando aí no Guarani hoje, para o meu nome estar na história no Guarani hoje. Então, eu tive que passar por um monte de situações para poder hoje estar num clube de 114 anos com Amoroso, Luizão, Djalminha, Zenon, Careca, Bozó, Capitão, caras que muito grandes dentro do Guarani, entre outros, né? Sim, sim. E eu ter meu nome ali no meio, junto desses caras aí que fiz. Quem é Fabinho perto deles. Mas um menino lá de Pernambuco, sonhador, que deixou muita coisa para trás para tentar conseguir aquilo que eu queria. E hoje ter tudo isso, ter esse reconhecimento, eu falo para todo mundo, até meus filhos, às vezes, pai, levei meus filhos no jogo, meu pai, que isso? Eles eram tudo pequenininho na época do Guarani, que eu levava eles, não sabia quem era, não tinha aquilo ainda, o que meu pai é. Então eu levei eles no campo esses dias, eles, meu Deus, pai, como os pessoal gosta de você, o carinho que eles têm por você, até se emocionaram. E eu falei, filhão, o pai teve que pagar o preço pra caramba pra hoje ter esse reconhecimento, ter esse carinho aí, e hoje você está bem, né? Então, isso aí não tem dinheiro, não tem nada que pague, não. E eu sou um cara muito feliz por tudo que eu vivi dentro do Guarani, por tudo que eu passei dentro do Guarani. Então, o Guarani, para mim, também passou a ser o time do meu coração. Foi um time que eu não era bugrino, né? E sim. virei bugrino hoje. Então, o Guarani faz parte da minha história hoje. Mudou minha história. Né? Até que nem eu falei para você, dos 26 para 27 anos, eu estava nos interior de São Paulo buscando uma oportunidade ainda. Então surgiu eu vindo pro Guarani. E aí foi como eu falei para você. Procurei entender, procurei ver a história, a grandeza do clube, pessoas que fizeram história. E aí eu falei, é aqui a minha oportunidade. Senão, eu vou ter que voltar lá para os interior e aí eu vou deixar as oportunidades passar. E aí, depois dali, de 2009 para cá, a história é outra, né? Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei dentro do Guarani. Aí sim, hein, Medina? Você Nossa. viu, hein, Medina? Já chegou impactando, hein? E com 13 anos, essa mudança que você fez, você veio para tentar o seu sonho. O que você lembra, assim, dessa época, com 13 anos? Qual foi o maior desafio para você ao chegar aqui? O maior desafio foi ter largado minha mãe, né? Largar minha família para trás. Vim para São Paulo, tão novo, para conhecer meu pai, porque minha mãe tinha se separado dele e tinha levado nós com 2 anos de idade, praticamente eu e meu irmão, novo, voltou para Pernambuco. E eu não tinha muita convivência com meu pai. E aí, quando eu vim para São Paulo, imaginando que eu ia estar perto dele, ia ficar com ele, né? Tinha uma notícia que meu pai estava preso, né? E aí, naquela oportunidade, eu já estava praticamente aqui, chegando em São Paulo. E aí eu virei pro meu tio na época, eu falei para ele, por que você não me falou lá? Eu nem vinha. Eu ficaria lá, perto da minha mãe, e não vinha para cá, né? Mas o destino já estava traçado, né? Nada é por acaso, né? E aí, larguei todo mundo, chorei pra caramba, e aí fui ver meu pai no Natal, num lugar onde eu não queria ver, né? Então, depois dali eu vi que não foi fácil lá em Pernambuco, e não seria fácil também em São Paulo. É onde eu ia ter que passar pelas mesmas coisas que eu vivia também lá em Pernambuco, pelas mesmas dificuldades, né? A gente morava na favela, tinha uma vida muito difícil. E aí eu falei, vou ter que ir aqui em São Paulo, eu vou ter que
vambora. Só tenho meus tios aqui, mas eu vou ter que ralar pra caramba. Então, foi a minha maior dificuldade. Foi eu abrir mão da minha mãe e ter deixado ela lá. E depois, eu acho, com 14 anos, 15 anos, eu perdi minha mãe. E eu não fui ver minha mãe. Né? Então, as coisas já começou todo mundo pra mim, assim, eu falei, e agora? Agora eu vou parar de jogar bola. Vim pra cá pra buscar um sonho, pra poder virar um senhor e dar uma vida pra minha mãe. Pô, perdi a minha base, aquela mulher que pegava no meu pé, que, ó, não é só futebol, não é só futebol, você tem que... E aí eu falei, perdi. E minha mãe não me viu eu ser um jogador de futebol e nem realizar aquilo que eu realizei hoje, de ser o cara que eu sou hoje, de eu poder dar uma situação para ela, uma vida para ela muito boa e falar assim, mãe, aqui, tudo que a senhora falou para mim lá, às vezes ela me botou para fora de casa, dormi na rua, e depois de tudo o que eu sou hoje, eu lembro tudo aquilo que ela... Porque ela me cobrava. E eu falei... E eu queria dar isso pra ela, retribuir isso pra ela. Falei, mas seu filho virou um jogador de futebol. E hoje a senhora... Eu tenho condições de dar pra senhora. A senhora não vai passar mais dificuldade. Então... Essa minha ida pra São Paulo foi também uma luta danada também pra mim poder conquistar e ser o Fabinho que eu sou hoje, cara. Ser o pai que eu sou hoje. Ter meus filhos e mostrar para ele tudo aquilo que eu vivi, que eu passei, né? Então, não foi fácil, não. Foi difícil, mas eu não me apego nisso. Eu falo para todo mundo, eu falo para algumas pessoas que é próximo, não se apega nisso, não, cara. Dificuldade todo mundo passa. Todo mundo tem uma história triste. Agora cabe você querer mudar ela, ou senão você ficar nela. E aí você pegar e se vitimizar... Então, e aí você fazer dela seu combustível para você conquistar suas coisas na vida. Então, foi isso aí que foi a maior dificuldade, ter largado minha mãe e minha família, mas só que valeu a pena. Todo o preço que eu paguei, tudo aquilo que abdiquei, abri mão, mas valeu a pena no final. Ter chegado hoje e ver esse reconhecimento que hoje eu tenho. Falar assim, legal, cara, pô, aquele moleque sonhador lá, passou por tudo isso e hoje olha o cara que ele é, olha a pessoa que ele é. Poderia ter partido para outras situações. Sim. Não passei, não quis aqui dali. Tinha tudo. Tinha a faca e o queijo. Falar assim, ó, vai para esse caminho aqui, ó, é mais fácil. Falei, não, é esse aqui que eu quero. Então hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu sou hoje. Fabinho, legal. Nessa fase aí que você tava, tão jovem de novo, né? Passando por todo esse processo, sem ter o seu pai por perto, você lembra de alguém que te deu alguma mentoria, que te ajudou, que foi alguém que marcou na tua vida, que você ouviu algum conselho além da sua mãe que estava distante? Teve alguém que te estendeu a mão nessa fase? Ah, teve. Teve bastante, velho. E eu já sou muito grato a essas pessoas, né? E também... A escolinha que eu participei em São Paulo, ela se chama Pequenino do Jockey. Acho que não sei se você já chegou a ouvir. Lá saiu o Zé Roberto, Pavão, Júlio Batista, Kaká. Legal. Ficava lá perto do Morumbi. Não sei se hoje ainda tem, né? Mas eu acompanho hoje pelas redes sociais também. E lá era uma escola, era paga, né? Eu não tinha condições. E aí um rapaz da onde eu morava, em São Paulo, tinha um filho que fazia escolinha lá. E aí ele me convidou, vamos lá. Eu falei, eu não tenho condições de pagar, né? E aí ele me levou lá nessa escolinha, me apresentou pro seu Guimarães, que é o senhor lá que todo mundo respeita, assim, um senhor que foi aonde eu falei aqui que era uma escola, pessoas bem-sucedidas, pessoas que tinham com as condições melhores que a minha. Então eu tava num mundo totalmente diferente do que eu tava acostumado, né? E aí eu cheguei lá, eu participei de um treino, e aí depois fui pra uma sala lá com ele, numa reunião lá, eu expliquei minha situação pra ele de vida, tudo, eu falei, eu não tenho condições de pagar. Ele falou, tudo bem, você não vai pagar, a única coisa que eu vou cobrar de você aqui é a escola.
Você estuda? Aí eu falei, então você vai ter que estudar. Aqui, primeiro, nós olhamos o ser humano. Aqui nós se preocupamos primeiro com o ser humano. Amanhã ou depois você não virar um jogador de futebol, você vai ser uma pessoa do bem. Então, aqui vai ser cobrado as notas, frequência na escola, comportamento na escola. Senão você não faz nem parte da escola. Isso aqui não é só com você, é com todos. Aí eu já falei, tá. Falei, não, tudo bem. E lá, eu falo para muitos hoje aqui, pais, que eu tenho alunos hoje, hoje eu tô dando aula de futebol, mas faço alguns personalzinhos com algumas crianças que tá no futebol e aí a mãe ou os pais pagam para poder condicionamento físico, né? E eu falo para eles que hoje em dia tudo mudou. Nada pode, né? Hoje, infelizmente, coisas que eu vivi lá atrás, e vou falar agora da escolinha, aí vai falar assim, nossa, mas como o pai deixava fazer um negócio desse? Como? Isso aí não existe. Então, assim, a gente tinha muito respeito. A gente tinha muito respeito, educação. Na escolinha, ele como comandava muito lá, o seu Guimarães, o menino que tinha mau comportamento na escola, nota, não tinha frequência, tudo, eles pediam o boletim. Uhum. E às vezes nós chegávamos durante a semana para treinar. Ou se não, dia de jogo mesmo, final de semana. Tinha jogo, né? E todo mundo ia empolgado. E aí já tinha um relatório certinho que a escola mandava. E aí o menino chegava, vamos lá pra minha salinha. Botava lá chegava, na frente dos pais. Uhum. Não apertava, né? Mas pegava assim, levava lá. Hoje você não vai participar do treino. Mas, hoje você não vai treinar. Tá aqui, ó. Isso. Se você não melhorar suas notas, sua frequência na escola, você não vai fazer parte mais da escolinha. Ai, sim. Cara, então, assim, hoje em dia você vai brincar com o menino, você vai falar um pouquinho meio forte com ele. Pai, que isso? Então, assim, o que ele mostrava para nós ali? Né? Não que ele abusava, ou senão, batia em nós, sabe? Sim. Mas mostrava para nós, assim, que independente de você querer ser um jogador de futebol, cara, você tem que valorizar certas coisas que amanhã ou depois vai fazer falta para você. Dá prioridade para a escola, foca naquilo ali, né? E aí você vai depois acrescentar com o que você quer, ser um atleta, ser um jogador. Então, nesse quesito, e as pessoas que também conviviam ali, eu convivia mais com essas pessoas do que dentro de casa. Pessoas que me davam conselho, pessoas que sabiam da minha história, da onde eu vivia, do lugar que eu estava. Que aí falava para mim, ó, continua, foca nisso aqui, concentra nisso aí. Era rebelde também pra caramba. Tinha uma personalidade muito forte. Tudo mandava os outros, E aí as pessoas, ei, calma. Não é assim. Melhora. Senão você não vai chegar onde você quer. Senão você não vai atingir o que você quer. Nós aqui sabe a tua história. Sabe do teu passado. Você é um menino sofredor. Mas se você não melhorar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então eu comecei a ouvir as pessoas, né? Falei, não, peraí, vou começar a pegar o que é bom e aí tentar melhorar também como pessoa também, né? Então a escola em si ali do Pequenino do Jockey ali, me deu muito essa base. As pessoas me ajudaram muito naquela época, né? E eu falo para muitos aí que eu tô dando aula hoje, alguns amigos meus também, que tem esse lado que nem você falou do atleta, né? Do jogador, né? As pessoas olham e falam, mas é o Fabinho, Uhum. Mas quando passa a te conhecer, fala assim, meu Deus, eu nem pensava que você era assim, desse jeito aí. Achei que você era mala, porque a impressão do jogador
todo mundo olha que ele é mala, né? Que é uma perna danada, arrogante, né? Aí quando passa a conhecer não o Fabinho, o jogador, mas o outro lado da pessoa que às vezes você não conhece, Sim. a pessoa começa a te admirar e falar mais ainda, né? Pô, você já tinha meu respeito aqui, mas agora... Boa, mais ainda, né? Por tudo que você viveu, por tudo que você passou. Então, isso aí eu tive muito. As pessoas me estenderam a mão. Mas aí, eu tive a humildade também de pegar e falar assim, não, peraí. Ou eu ouço as pessoas que querem meu bem, ou se não, eu vou jogar tudo ladeira abaixo. Então, tive a humildade de poder ouvir eles e entender que aquilo dali ia me fazer muito bem para frente. Então, teve essa questão do pequeno do jockey, que as pessoas ali me ajudaram muito, a nível de muitas coisas, muito esquisito, e hoje eu levo para a vida. Fabinho, hoje nós falamos muito sobre doenças da alma, depressão, ansiedade. Pelo caos que você viveu, tudo que você passou, a dor do luto, mesmo, né, tendo as suas características de onde você veio, ter que passar por esse choque cultural, ter uma mudança no seu comportamento, até para as oportunidades surgirem na sua vida e você não perder. Como que você encara essa fase da tua vida? Você em algum momento se sentiu uma pessoa ansiosa ou depressiva? Ou como que você lidou com a dor nesse momento? Eu falo isso porque tem vários jovens que nos acompanham aqui, muitos até com o sonho de ser jogadores, e eu queria saber de você, como lidar com isso numa geração onde tudo de fato existe uma doença, uma dor, às vezes a dor acaba sufocando ali esses jovens a ponto de, não vou tentar, ou então, quem é você para falar comigo alguma coisa, e aí de repente tem um pai que já fala, não, meu filho não, é uma super proteção, ou às vezes, né, inclusive recente surgiu uma mãe que estava aprovando o comportamento do filho, que foi rebelde, fez um bullying contra o professor, e a mãe veio na rede social que era um absurdo o que o professor tinha feito. Como você enxerga esse cenário na geração hoje? Eu tinha todos os caminhos para mim viver nisso, nessa bolha de falar assim, eu vou me apegar nesse negócio que eu vivo aí de dificuldade, situações que minha vida já não é muito boa, né? Então, vou ficar nesse mundo aí. E aí, as pessoas hoje em dia, que é? As primeiras oportunidades, primeiras coisas, obstáculos que acontecem na vida dela, elas se apegam nisso, se apegam nessas dificuldades, nessas coisas aí, e quer viver dentro disso. De vez de ela pegar isso aí como um combustível e poder dar um salto grande na vida dela e ser exemplo para pessoas. É hoje o que a gente faz hoje. O Fabinho hoje está aqui por causa do que eu vivi, por causa do que eu passei. Se eu ficasse lá naquela bolha que eu tinha lá atrás, da minha vida, hoje eu não estaria aqui contando a minha história, e aí entra no que você falou. A mãe chegar e falar assim, tá certo isso? Não, o professor que tá errado. Lá atrás, por isso que eu tô falando. O nosso mundo lá, o que nós vivia lá atrás, era de educação, respeito. Principalmente com as pessoas mais velhas. Principalmente com o professor. Eu falo com meus filhos hoje, eu sou pai, eu converso com eles direto, bato um papo com eles. Filho, era hino nacional, era roupa da escola, senão você não entrava na escola. Sim. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, entra no que você falou. Aí, o que é mais fácil hoje? Deixa meus filhos. O que eles estão fazendo tá certo. Para mim, eu não quero incomodar, eu não quero me incomodar com eles. Eu não quero chegar e bater de frente com meu filho. E falar para ele assim, vocês estão errados. Não é isso que vocês têm que viver. Não é isso que vocês têm que enxergar. Eu falo para meus filhos hoje, direto com eles, vocês vão trilhar o caminho de vocês. Vocês vão passar dificuldade. Agora é o seguinte, na primeira oportunidade que vocês passar, não fique ali no mundo que vocês acham que, meu Deus do céu, eu não posso, eu não, sabe, eu
tô com depressão. Ai, meu Deus. Nada. Né, a gente tem que entender o seguinte, as pessoas têm depressão, é difícil pra caramba, isso aí não é fácil, né? Por isso que a gente tem pessoas capacitadas que a gente procura para nos ajudar. Eu tive muita dificuldade. Eu poderia estar numa depressão difícil em ter entrado. Mas aí teve pessoas que eu procurei, pessoas que me ajudaram. E eu tive a humildade, e muitas vezes a gente não tem essa humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda. E aí, o futebol, o esporte me deu muito isso. Eu falo para todo mundo, eu não tive muito estudo. Eu não sou de falar muito bonitinho. Mas o futebol me deu muita coisa que muita gente queria. E muita gente dentro do futebol tem e não aproveita. Eu tenho amigos dentro que foi jogador de futebol e entra no que você falou, o pode parar. Entra em depressão. Certo. Sabe por quê? Porque ele não consegue viver longe disso mais. Longe das câmeras, entrevista, holofote, mídia. Aham. E o cara cai no esquecimento. Porque ele não se preparou para aquilo. Para depois, quando você parar. Todo mundo fala para mim, Fabinho, mas você não sente falta do futebol? Pô, você não... Cara, eu me preparei. Aham. Falar pra você, Fabinho, você para hoje pra assistir um monte de coisa de futebol? Não paro. Aham. A única coisa que eu sinto falta do futebol são as pessoas. Ah, legal. Aí que tá a diferença. São as pessoas. As pessoas que me ajudaram. As pessoas que me deram esse suporte que você falou. Que legal, cara. Um ambiente, muitas vezes, que é legal também, no dia a dia, com os funcionários. Com a galera Sabe, lá, com a né? galera. Aham. Aquele negócio, aquela sensação que a gente tava conversando de eu vou levantar, deu o horário do treino. Eu vou estar lá com as pessoas que eu quero estar. Legal. Sim. Não aquela sensação que... não vou estar lá. Nossa, de novo tem que estar lá, é. Tem aquelas pessoas ali, sabe? Então, é muito disso. Então, eu procurei pessoas que me dessem ajuda. Pra mim não entrar nessa situação de depressão, não ficar me empreendendo nisso, nas coisas que eu vivia, nas coisas que eu passava, né? Então, eu tinha que buscar uma solução, né? E aí é que eu falo para muitas pessoas que têm essa dificuldade, que têm esse lado difícil, que vá buscar ajuda, que busque pessoas que agreguem, né? Esteja com pessoas que te levantem para cima, não com aquelas pessoas que dá tapinha nas costas e fala para você, tá legal o que você tá fazendo. Aham. Sabe? Não. Pessoas que vai te botar para cima. É difícil? Não é fácil para ninguém. Nada é fácil. Ah, Fabinho, eu acho que é fácil viver, passar por isso? Não é fácil, cara. Não é fácil. Agora, o que você tá fazendo também para você sair disso? Então, é mais sobre isso, cara. É buscar ajuda em pessoas que realmente vai te fazer bem, pessoas que realmente vai te jogar para cima. E também saber entender quando a pessoa fala para você não. Não é isso. E aí você realmente entender que aquela pessoa, ela quer o teu bem. Nem muitas das vezes aquela pessoa que fala para você o sim, não é aquela pessoa que tá te ajudando. Sim, Então, entendi. muitas pessoas lá atrás viviam falando para mim. E eu achava que era certo. E eu achava que era isso. Aí vinha outros e falava assim, não é assim, cara. Não se apega nisso. É isso. Então, para mim não entrar nesse esquisito, até depois também de alguma situação que eu vivi, que eu passei a nível da minha separação, que eu tive um amigo, que é um companheiro meu de profissão, o Douglas, que a gente estava conversando ali. Ah, sim. Esse cara me ajudou muito também.
Eu poderia ter entrado numa depressão porque eu ia viver longe dos meus filhos. Sim, Tinha sim. acabado de sair de uma relação de 20 anos, praticamente, Uau. de casamento. E eu falei, agora eu tô... E agora? E aí? Vou viver longe dos meus filhos. Longe dos meus... E aí, o que eu chorava? Chorava e muito. Aham. Ele me levou para um clube que ele estava iniciando como treinador. E ali ele chorava junto comigo. Ele falava, não, ó, não vou deixar você na mão, não. Nós estamos juntos. Vambora. Cadê aquele cara que é pra cima? Então aí eu decidi. Poderia ter entrado em depressão, poderia se me pegar e ficar ali, ó. Não, vou me encolhendo, vou ali. Não quero ouvir as pessoas, sabe? E vou me entregando para aquilo. Eu falei, não, peraí. Não, vambora. Vamos levantar a poeira e vamos seguir a vida. Eu tenho que seguir pelos meus filhos, tenho que seguir por mim, tenho que continuar o cara que eu sou. Já passei por muitas coisas, pô. Isso aqui agora eu vou ter que... Não era o que eu queria. Ninguém quer. Sim. Mas eu vou ter que ir. E aí fui indo. Aí acertei com um clube e ele não tava comigo mais, né? Aí o cara, ô, Fabinho, você quer ficar no hotel? Ou você quer ficar numa casa aqui que eu aluguei para uns meninos? Mas tem um quarto muito bom lá. Se você que Eu falei, não, eu quero ficar lá na casa. Mas por quê? Pra não ficar sozinho. Aham. Pra não ficar sozinho. Pra não cair nisso. Falei, não, eu vou lá onde tem pessoas. Quero estar no meio das pessoas. Pra não ficar, sabe, com a cabeça. Então, essas pessoas que têm essa dificuldade, não procure ficar sozinho. Não vai te ajudar em nada. Procure estar com pessoas para te agregar, pessoas para te ajudar. Então foi onde eu busquei muitas coisas, muito disso aí. Nas minhas dificuldades, no que eu passei, tá perto de pessoas ali, sempre tá com gente próximo, para não ficar muito sozinho, isolado, porque aí você já vai para um lado que você já vai se entregando, e aí quando você vai ver, já foi, não tem mais volta. Já tá doente, aí você procura outras coisas, né? Remédio, Sim. Aham. aí hospital, aí só ladeira abaixo. Então aí foi onde eu comecei. Eu falei, não, tem que buscar por esse caminho aqui. Show. Entendeu? Fabinho, sendo o ídolo que você é, com certeza você passou pelos momentos ali de muitas críticas, acho que até da torcida, né? Que a torcida é feliz com o jogador fazendo gol, com o jogador bem. E também os elogios. Eu acredito que, como tá na palavra, né? Assim como o fogo prova o ouro e a prata, os elogios provam o coração do homem. Como é estar no auge, ser reconhecido por todo mundo e não deixar isso dominar o seu coração a ponto de você chegar agora e você falar, cara, eu me preparei para o momento que talvez eu não tivesse ali diante das câmeras, que eu não tivesse o holofote da fama. Como que você lida com isso? Eu vi, assim, ó, eu transmitia dentro do campo o que eu era lá em Pernambuco como criança, que eu ia assistir os jogos. E aí, depois, quando eu cheguei no Guarani, aí eu realmente virei o Fabinho que eu fui ali dentro, ali, né? O que eu sou, o que eu represento hoje. Então, dentro do Guarani, principalmente, me deu essa visão. Eu falei, agora eu tô realmente, lógico, pela grandeza, né? O estádio lotado, coisas que eu não tinha quando eu tava lá nos interior, não tem muito disso. É muito pouco torcedor, então a gente não tem muito essa mídia, não tem esse foco que é a imprensa. Campinas tem tudo isso, né? Sim. Então eu falei, caramba, agora eu vou transmitir verdadeiramente um torcedor aqui dentro de campo. Os torcedores têm eu como ídolo aqui. Caramba, eles estão, sabe? Então eu via o torcedor na arquibancada e eu sentia eles. Que da hora. E aí eu levava isso pro campo. Eu transmitia isso no dia a dia, no vestiário, com um papo com os jogadores. Eu falava, ó, cara, vamos, velho. Cara, vambora, velho. O carinho que eles têm por nós, cara, nós esteve lá já também. Então nós temos que deixar tudo lá dentro do campo. Nós temos que fazer por onde? Nós temos que fazer esses caras felizes. Nós temos que fazer o funcionário nosso aqui feliz que vem trabalhar. Então nós temos que chegar aqui, cara, todos os dias nós temos que dar a vida. Não era isso que a gente queria? Ser reconhecido?
sabe? De chegar aqui. Sim. Não era isso que a gente fazia quando tava lá atrás. Ô, tira uma foto comigo. Ô, dá um autógrafo aqui. Não era isso que a gente queria? Então olha a oportunidade que a gente tem. De construir isso. De construir. E aí, deixar um legado. Deixar um nome marcado na história do clube. Não era isso que a gente, desde criança, buscava? Pô, nós estamos no Guarani, cara. Tem noção? Nós brinca, nós zoa, né? A cada rivalidade. Mas os dois times que a imprensa cobre. Sim, o Vadão sim. falava isso pra mim. Quando eu cheguei em 2009, ele falou assim, Fabinho, vem aqui. Ó, o que você fez lá no Botafogo de Ribeirão, o Paulistão que você fez lá, se você fizer aqui, vai virar ídolo aqui. Eu, sério, pessoal? É. Então, foca, trabalha, se dedica. Escuta o que eu tô te falando. Aqui você vai virar ídolo aqui. Falei, tá bom. Aí entra no que eu falei no começo. O que eu fiz? Fui ver as histórias do Guarani, né? Fui ver os caras que fizeram, né? Falei, verdade. Aí o João Paulo, trabalha até hoje lá, né? Passava todo dia. Eu falo, às vezes nós participamos da seleção de Master aí um dia eu conversei com ele sobre isso aí, né? Ele passava. Jeitão dele, né? Que é o jeito dele, todo mundo. Ele sempre tá no campo lá também, sempre tá lá. E é o jeitão dele, simples, humilde, né? Ele passava por nós, muitas das vezes não dava nem bom dia. Que tão tímido que ele era. Às vezes ele... Aí então, ele passava, aí o Vadão falava assim, tá vendo esse rapaz que passou aí? Tá vendo? Esse aí é o João Paulo, seleção brasileira. Sim. Bari da Itália, Corinthians. Cara, ídolo aqui dentro. Maior ponto esquerdo da história do Guarani. É mesmo, só? Falei, tá bom. Falei, é legal. Aí depois dali eu comecei, né? Eu falei, ô João Paulo, bom dia. Ele, bom dia. Aí eu falei, vai. Falei, não, eu vou Colar dar a no vida. cara, não, eu vou dar a vida aqui. Não, eu vou ser ídolo também aqui. E aí cheguei na época com aquele status de 12º jogador dentro do Guarani. Passei, eu falei, não, 12º jogador não. Eu vou jogar, vou trabalhar, vou me dedicar. E na época o Kaique estava muito bem, né? E a gente estava conversando de oportunidades. Que às vezes... sim. E aí eu dei um exemplo ali, né? Que o Douglas falou isso pra mim. Falou, Abaixinho, o que é mais fácil? Você não tá preparado quando a oportunidade chegar, ou você achar que você tá preparado para a oportunidade quando ela chegar. Aí eu falei, mas que confundi minha cabeça, né? Eu falei, por essa. Ele falou, não, é porque muitas vezes a oportunidade chega para nós e às vezes a gente acha que nós estamos preparados para a oportunidade. E muitas vezes a gente não tá e deixa ela passar. E muitas das vezes nós não tá preparado e ela chega do nada e nós temos que... Só vai. E agora é a hora. Vamos embora. E aí aconteceu a história. O Kaique machucou e eu tava ali, ó, treinando, não murmurava, não ficava falando nada, respeitava a decisão. Na hora que a oportunidade chegou, eu falei, opa, peraí, vamos embora, agora é a hora. Comecei. Aí o Vadão falou, Kaique machucou, através do amigo meu machucar, a gente não espera isso, né? E aí surgiu, ele falou, agora é a hora. Não era o que você queria? Chegou o teu momento. Agora é a hora de você mostrar o porquê você teve a sua oportunidade e o porquê você veio pra cá. Aí dali, aproveitei as oportunidades, primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo. No sexto jogo, o Kaique voltou. Aí o Vadão falou assim, não tem como tirar o menino mais. Já caiu na graça da torcida. Porque eu coloquei dentro do meu coração e quando eu entrei dentro do brinco, pela primeira vez, quando eu vi a torcida no campo, que eu falei, meu Deus do céu, me arrepiei. Falei, é isso aí. O menino que ia lá no estádio Santa Cruz, ver o jogo de Santa Cruz na época, lotado, o Arruda, que eu entrei, eu vi o estádio ali cheio de gente, cantando. Burgrau, meu Deus, agora sim. Agora... Chegou o momento. Chegou o meu momento, agora sim. Agora, tudo aquilo que eu vivi, que eu passei, que eu ralei, é daqui pra cima. Não vou voltar pra trás mais. E aí, as coisas foram embora. E o Vadão, vai continuar. Vambora. Continua. Não deixa cair. Vai. Vamos.
Continua. Aí, trabalho de psicólogo. Certo. O Vadão fazia muito isso, que a gente tava conversando. Reunia muito grupo. Trabalhava muito em grupo. Pra não deixar só o lado eu, né? Ah, eu que sou o cara, eu que resolvo tudo, eu que faço tudo sozinho. Não, não, você não faz nada sozinho. É o conjunto, é todo mundo. É o funcionário, é o que corta a grama, é o cara que prepara a sua roupa. Então, tudo tem. Então, a gente chegava, tá? Então, a gente ia entendendo. Muita dinâmica em grupo, muita brincadeira, sabe? Então... Isso aí eu falei, cara, olha, vambora que eu tô no caminho. E fui vendo coisas que eu via lá atrás, ficava olhando lá atrás. Aí comecei a enfrentar jogadores que eu falei, meu Deus, eu tava vendo os caras na TV, admirava os caras pela TV, eu falei, ô louco. Falei, Aí comecei a ver o Amoroso. Aham. Aí comecei a ver outros caras que iam no Guarani. Eu falei, caramba, olha onde eu tô, perto dos caras. Eu falei, dá pra chegar, dá pra ir, depende de mim. E aí vem a Série B, 6 anos, 6 meses, fiz a Série B da minha vida, 6 meses da minha vida, olha só, 13 anos até os 26 para 27. Esperando a oportunidade, olha só. Aham. Aí eu falei assim, caramba, ou eu faço agora, em 6 meses, ou senão eu vou fazer contrato de 6 meses de novo nos interior de São Paulo lá e ficar ralando lá e nem recebendo. Eu falei, em 6 meses eu vou ter que fazer. Porque o meu contrato era de 6 meses, no Guarani. Aí eu falei, eu vou ter que transformar isso aqui em 3 anos, no máximo por aí, né? Aí em 6 meses mudou minha vida. Fez a Série B. Fiz a Série B, jogando bem, vice-campeão. Por quê? Porque, entra no que você falou, a Medina falou aqui muito bem, que eu peguei e falei assim, eu vou transmitir aquilo que eu sentia lá na arquibancada, vou jogar aqui dentro do campo, vou transmitir aqui dentro todo o amor que eu tenho, como um torcedor que eu era, agora como um atleta e representando uma instituição da grandeza do Guarani, com a história que o clube tem, com os jogadores que tem. Agora chegou o meu momento, chegou a minha hora de eu fazer a minha história. E aí... A Série B voando, final do ano, vice-campeão. Todo mundo já tinha eu como ídolo em 6 meses. Torcedor, já aonde eu ia. Falei, eventos era o Fabinho. Falei, agora é a hora de eu preparar a minha cabeça. Pra mim não mudar como pessoa. Sim. De querer me achar, de querer ser mais do que os outros. De querer viver uma vida que eu não queria viver. De querer ser mala, ser perna, de ser um cara arrogante, que a fama traz isso muito para muitos e ele não sabe lidar. Então, uma coisa que eu nunca quis tirar de mim foi a minha essência. Foi o que eu quis, da onde eu vim. Falei, isso aí eu não vou perder por nada, não. E não apagar a origem, né? E continuei sendo o mesmo Fabinho. E todo mundo... Por isso que até hoje todo mundo fala. Mas como, cara? Você é o Fabinho. Falei, não, eu sou o Fabinho, mas e daí? Eu sou que nem você. Sim. Beleza. Não, mas você é... Cara, falei, beleza, cara, mas eu sou que nem você. Às vezes eu ia no shopping, me via os pessoal, louco. Falei, não. Falei, não, cara, eu sou que nem você, cara. O pessoal me via, falei, não, tamo junto, cara. Não, mas tem muitos caras que muito perna. Os caras nem falam com você, não dá nem bom dia pra você, não faz nada. Cá Instagram, os pessoal mandam mensagem pra mim, eu vou lá e respondo. Ô, louco, não acredito que você fez isso. Falei, gente. Não, mas não é normal isso não, porque... Não, cara. Beleza, eu vou fazer o quê? Vou desfazer de você, eu vou... Então, você vê, aí eu fui mudando a minha medida. Eu falei, me preparando pra mim não perder a minha essência. Então, eu construí essa história dentro do Guarani em 6 meses. Aproveitei a oportunidade, fiz um contrato de 3 anos. As coisas mudou, a minha vida mudou. Uau. Você vê, eu não tinha casa. Já estava com o filho, a menininha pequena, a minha mais velha hoje.
Então, assim, não tinha nada e o Guarani me proporcionou tudo isso para mim. Por isso que eu sou grato também ao Guarani por tudo. Porque existe o Fabinho antes do Guarani e depois o Fabinho Depois do Guarani. depois do Guarani, com a minha chegada do Guarani. Então, o Guarani me deu tudo, cara. Me deu tudo, tudo. Ah, Fabinho, mas os outros times lá não te deu nada? Me deu muitas coisas, muito aprendizado. Mas o Guarani me deu uma coisa que eu tava buscando, que era o clube que eu precisava para poder dar uma alavancada na minha carreira. A mim conseguir abrir um leque que é muito difícil você entrar no mercado. Sim. Você entrar no mercado da Série A, da Série B, você fazer contrato de 1 ano. Eu só fazia contrato de 6 meses, 4 meses. E aí eu comecei. Aí, no final do ano, tive proposta para sair do Guarani. Falei pro presidente na época, falei, ó, quero ficar aqui. Tive proposta na época do time rival. Ah, é? Final do ano me Ó, ligaram. não sabia disso, hein? Final do ano me ligaram. Tem uma história que eles falam que eu tenho mágoa deles. Porque em 2005 eu cheguei e treinar lá. E na época quem era o treinador? Olha o destino, Vadão. Vadão? Eu quero depois fazer uma pergunta do Vadão, mas conta essa história E aí. eu fui, olha só que história, cara, tinha que ser, era pra acontecer. Eu fui fazer avaliação. E na época, o time tava muito bem no Brasileiro. E o Danilo Sacramento tava lá. Sei. Um time rival, né? Não gosto nem de falar nome, né? Lá, dá lá. Se você falar o nome, que só bate até na madeira. E aí eu fui como meio atacante, não era nem ponta. E aí foi eu e mais um menino, lateral esquerdo. Márcio Oleola, um amigo meu que até hoje a gente conversa. E aí ele ficou, e eu não fiquei. Aí o Vadão naquela época não ficou comigo. Beleza, tá bom. Peguei e fui embora. Fui para outros lugares e comecei de novo minha vida, né? Falei, vou tocar minha vida de novo, né? Porque estava muito bem. E aí, depois de 4 anos, quem me contrata? O Vadão me contrata pro Guarani. E aí tem essa história toda de eu conseguir jogar tudo. Final do ano eles faziam o convite para mim também, fizeram uma proposta. E aí eu falei, na época, não tem condições. Pô, a prioridade minha é o Guarani. Sim. Até porque é 6 meses, mas eu já criei uma identificação muito boa. O torcedor gosta de mim aqui. Sim, então, sim. Eu não vou fazer isso. Tem história de muitos que já fez, né? Beleza? Falei, eu não vou fazer isso. A prioridade é o Guarani. Eu vou ficar no Guarani. E aí, beleza, renovei tudo, tal, fiquei no Guarani. E teve uma entrevista que eu participei no Batista, uma vez na rádio que eu fui. E aí na entrevista eu falei que lá eu não jogava por dinheiro nenhum. O dinheiro que eu me oferecesse eu não jogava. E aí eles, depois na rede social e todo mundo, ele tem mágoa porque ele não jogou, porque mandaram ele embora, alguma coisa ele tem. Então você vê como é que é o destino, né? Então tudo estava preparado, já estava tudo traçado, né? E também das críticas também que eu já tive dentro no próprio Guarani também. Fase ruim, momento difícil, que você falou, né? Sim. Tem um lado bom e tem um lado ruim também, que faz parte do atleta, né? Mas eu sempre soube lidar com isso, respeitando sempre o torcedor, né? E a gente sabe que o torcedor, ele é emoção, é paixão. Sim. Tem hora que ele idolatra você demais, mas tem hora que ele vai lá e quer criticar você porque o time não tá bem. O time não tá bem, faz parte, isso aí é normal. Então, eu sabia lidar muito com isso, né? Então, foi coisa assim que eu aprendi bastante. E assim, dentro do Guarani, vi os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim também, que fazia parte. E Fabinho, a gente estava falando, você falou agora, né? 2 vezes do Vadão, e nós estávamos conversando lá fora. 2 perguntinhas em uma só. O Vadão foi o melhor treinador que você já teve na carreira, assim? Foi um cara referência para sua vida? E a outra pergunta, o Vadão também é um cara, é isso que você falou. Ele já treinou a Ponte Preta, né? Eita! Ixi, não pode nem falar o nome, né? Dá um corte. Mas ele se tornou assim, ele tem muito carinho, né?
a torcida do Guarani tem muito respeito pelo Vadão, assim, eu falo que depois do Carlos Alberto lá, que foi de 78, acho que o de treinador foi o... Que marcou também. Que marcou foi o Vadão. Mesmo já tendo... Trabalhado... feito um teste lá no time, no outro time lá. Mas fala um pouquinho do Vadão pra nós aí, porque querendo ou não, seu auge no Guarani, o Vadão tava lá. Né? Tipo, nessa sua transição. Ele foi... Eu falo que a palavra gratidão, né? São poucos que tem, né? Sim. São poucos que é grato às pessoas que estenderam a mão, que te ajudaram, né? Então ele... Isso eu falo para todo mundo. Toda pessoa que... mas qual foi o treinador? Cara, o Vadão para mim foi tudo. Foi um pai, um cara que nos momentos também que eu tava de dificuldade, sempre procurava ele, a gente sempre conversava. O auxiliar dele também, o Gessinha também, que fazia parte da comissão. O Walter Grasma, que era o preparador físico. Tudo então, tinha uma estrutura ali. Cara, era, pessoas, né? Tinha um ambiente, cara, que era muito legal, cara. Muito. Era, meu Deus, coisa assim, surreal. Walter Grasma, um cara evangélico. Fazia bastante reunião com nós. Levava a palavra de Deus para nós. Sabe? E tinha um auxiliar do Vadão também que sempre trabalhava a mente também daqueles que não iam pro jogo. Certo. Que a realidade, a preocupação não é quem tá lá no jogo. É aqueles que não vão, que faz um ambiente às vezes ficar ruim. Ah, sim, porque o cara quer jogar. Quer jogar, e às vezes, Gustavo, cara sacana, o cara é... cara, sabe? Tá dando preferência. Então... Aí sabia lidar muito com esses jogadores. Vamos embora, o time tá bem. Continua treinando, a oportunidade vai chegar, tal. Né? Então, isso aconteceu comigo quando eu não tava jogando. Sim. Então, faz parte, tinha muito disso. E aí o Vadão, cara, o jeitão dele, paizão, ganhava um ambiente, ganhava todo mundo, o grupo todo, não tinha o que falar dele. Um cara sensacional. Cara, desde o dia que eu cheguei dentro do Guarani, que teve a conversa que eu falei, que ele falou assim, se você focar aqui, não deixar as coisas subir pra cabeça, você vai virar ídolo aqui. Então, concentra e tal. E o cara que me deu a oportunidade, cara, dentro do Guarani. Hoje eu sou o Fabinho, primeiro Deus, né, acima de tudo. E, o Vadão, cara, que é o cara que me estendeu a mão ali, me colocou pra jogar, acreditou em mim. Viu que eu tinha potencial de jogar ali, de fazer meu nome dentro do Guarani. Isso em 2009, que a gente montou um time do nada, onde ninguém imaginava que a gente ia chegar na Série B e fazer a campanha que a gente fez. Ninguém imaginava, porque o time vinha de uma queda da série A do Paulista para a Série A2. Certo. E aí ele montou o time em 1 mês, 2 meses mais para começar a Série B. Todo mundo em Campinas... o time vai cair. Sim. Catados. Na realidade, o que ele fez foi catado. Buscou. E aí se criou-se Família Vadão. E aí, por isso que ele... Cara, ele... Dentro do Guarani, lá no outro clube também, ele teve muito sucesso por causa disso. É um cara que agregava muito em tudo. Em todas as questões. Não só o atleta, mas funcionário também. Então ele juntava todo mundo. As entrevistas do saudoso Vadão, né, que eu assisti, assim, as reportagens dele e tal, de fato, ele passa a transmitir essa impressão que você tá falando agora, de ser um cara humilde, tranquilão, um cara... Sim, cara. De boa mesmo, né? Cara que fazia o ambiente ficar leve, cara. Fazia ficar leve. Tinha dificuldade? Tinha. Sim. Mas ele não fazia não enxergar aquilo. Focar na solução. Vambora, cara. Vambora que vai... Tá ruim aqui? Tá, não tá? Lá na frente vocês vão ver, vocês vão colher. Então esquece lá, vambora. Vai passar por dificuldade? Nós estamos passando. No momento da Série B mesmo, 2009, nós estávamos ali no G4, o campeonato todo. Veio um momento difícil de 3 jogos que nós perdemos, a torcida cobrando. E nós bem, nós estávamos lá no G4 ainda, nós não tínhamos saído do G4. Aí tinha um momento difícil, e os caras batendo em nós. O torcedor passando em frente do vestiário ali, xingando nós. Ofendendo.
O Xavier já não prestava. Fazendo gol adoidado. Artilheiro do time. Xavier, vai embora. Pode crer. Você não presta. Ó, o fulano, você não presta. O torcedor, cara, emoção, cara. E nós lá se fechando. Ó, vambora, rapaziada. Infelizmente é isso. Nós tava surfando na onda, né? Muito boa. Agora os caras tá cobrando nós, cara. Agora ninguém presta. Posso falar um negócio aqui? Esse sistema. Ano passado, lá indo no... Todo jogo lá do Bugrão, né, Fabinho? Nós tá lá, Fabinho. Faça chuva, faça sol, ganhando ou perdendo é Guarani. Mas eu sou um cara tranquilo, entendeu? Eu vou até pra empreendedorismo, né? Muita pressão. Então, pô, ali é a minha terapia. Ver o Guarani, come um pastelzinho lá, um refri, fico lá vendo o jogo. Cara, foi uma cena assim, eu falei... A gente tava lá debaixo do tobogã lá, e um senhorzão já, deve ter mais de 60 anos. Infelizmente foi um jogo que o Guarani perdeu, né? Mas o cara, ele saiu correndo assim de uma ponta, gritando. Nossa. Mas o cara atravessou, o cara quase caiu pra dentro do campo lá. Mas xingando, pá, mas senhorzão mesmo, assim, o cara já é avô, sim, entendeu? Sim. Eu falei, cara, ó, essas coisas você só vê dentro do campo expressando toda a frustração da vida sim. no jogador, sabe? Tipo, isso daí também é uma fase, é uma coisa, desculpa o palavreado, mas muito difícil de lidar, né? Eu ia falar um palavrão, mas não vou falar mas um palavrão. Cara, mas é porque o cara joga no céu a culpa de todos os problemas da vida dele, entendeu? O cara... Ele traz o que do dia a dia. Os problemas dele do dia a dia, vou lá no campo, vou extravasar lá. Assim, eu só não, vou lá, cara. O cara correndo assim, ó, tipo, mas o cara atravessou mesmo. Tipo, eu vou lá extravasar nele, cara. Vou lá, tipo assim, vou descarregar nele. Vou lá, vou beber minha cervejinha antes ali. Sim, já aí, tava chumbado. Vou lá, vou extravasar nele, cara. Sim, vou achar um ali, vou pegar no pé dele. Vai ser o cara o time que ganhou. eu vou... o time ganhou. Não, mas mesmo assim, teve um que não jogou, né? Vou pegar ele e vou ter que extravasar. O torcedor é assim, cara. O torcedor é assim, né, cara? É emoção, cara. Mas já é velho, já. Isso daí mas assim, ó. Mas entra o que nós estamos falando ali. A gente tava conversando... É frustração, cara. Do quê? Não ter conseguido, muitas vezes, ser um jogador de futebol. Sim. Tem um monte. Sim, sim. Tem um monte que fala não assim, sabe lidar com as emoções. Né? O cara, se você pegar ele, o torcedor sentar ali, você vai na arquibancada, você senta do lado dele, aí você vai ouvir. Nossa, eu tentei ser jogador de futebol. Mas eu não consegui. Entra no que nós estávamos batendo papo. Mas eu não consegui por causa do Gustavo. Foi o Gustavo que me atrapalhou. Se não fosse o Gustavo... se não fosse ele, eu virava um jogador de futebol. Agora, o Pelé. que você fez também para você ser um jogador de futebol? Será que você fez direito também? Sim. Será que você treinou também? Será que você deu o seu melhor? Não, aí é mais fácil eu culpar os outros. Então, muitas vezes, muito torcedor que vai hoje que não conseguiu ser um jogador de futebol, é aqueles caras que queria ser e não foi, e ele vai pro estádio pra xingar, pra ofender. Isso sabe? É muito chato. Eu não curto isso, não. Eu fico lá, mas eu gosto de só acompanhar mesmo. Mas, infelizmente, é emoção, cara. A gente trabalha com a emoção das pessoas. Sim, Então, você vê, eu vivi isso em 2011, no pior momento nosso do Guarani. Pior momento da história do Guarani. Não sei se o Guarani teve outra. Cara, mas 2011 foi o pico de assim, fala assim, meu Deus, até eu, como pessoa, melhorei muito nesse ano aí. E pra você ver que mexe muito com a emoção do torcedor, e eu já era o Fabinho. E eu já era o ídolo da torcida. E aí teve um jogo. E depois eu vou contar essa história do ano, né? Mas vou falar especificamente da entrevista do Walter Grasman. É o preparador físico. Que aí ele deu uma entrevista na época, já estava todo mundo aqui já para dar essa entrevista e ninguém teve a coragem. Ele foi e fez, falou que nós estava sem receber, já estava situação difícil, complicada, tudo. Jogou no ventilador. E aí bateram muito nele, a imprensa na época. Algumas pessoas, né, mesmo sabendo da situação que a gente estava vivendo, bateram muito nele. E eu, como tinha muita moral e muita referência dentro do Guarani, eu falei, nós fizemos uma reunião antes do... nós ia jogar na quarta-feira, se eu não me engano. Foi um jogo contra o Barueri que eu fiz um gol de cobertura. E aí, eu peguei, já fizemos uma reunião à noite, na sala, e falei assim, a partir de hoje, nós estamos junto com ele. Porque o que ele falou
Foi o que você queria falar, eu queria falar e nós não tivemos coragem de falar. Então, ele não tá sozinho. Ele comprou uma briga de todo mundo aqui. Então, a partir de hoje, nós estamos com ele. Ó, me arrepio até hoje. Nós foi pro jogo, eu fiz o primeiro gol, peguei, chamei todo mundo, fui na direção dele, apontando para ele e falando para ele que nós estávamos juntos. Abraçamos ele e pulava ali. Depois daquilo dali, todo mundo entendeu. O torcedor entendeu. E aí teve um jogo que eu fiz o gol e eu, por causa da torcida, isso que você falou, e nós, um jogo mal, um jogo ruim, o torcedor xingando, o torcedor isso, aquilo outro, e eu fiz o gol e fui na direção do tobogã. E fui fazendo assim. Um torcedor, esse que gosta de, às vezes, vai lá para arrumar tumulto, para tumultuar, ele foi lá e falou para todo mundo, espalhou que eu tinha mandado o dedo pra torcida. Ó, isso eu já tava 3 anos no clube, hein? Nossa. Beleza. Ganhamos o jogo, desci pro vestiário. Tô lá sentado, descansando, né? Pô, fizemos uma oração, descansamos. Tô lá, chega o segurança. Fabinho, a Fúria, os pessoal da torcida tá ali na frente ali do vestiário, tá querendo conversar com você. Falei, mas comigo, meu? Aconteceu? Não, falou que você mandou dedo pra torcida. Teve um rapaz lá que foi e falou. Falei, eu mandei dedo? Tá bom. Nem acabei de me trocar, fui lá. Falei, o que aconteceu? Os caras, não, Fabinho, o torcedor veio lá e falou que na hora do gol ali você... Falei, só uma coisa só. Eu tô aqui desde quando? Desde 2009, certo? Eu tive algum problema com vocês? Algum dia eu faltei de respeito com algum de vocês? Nunca faltei de respeito com nenhum de vocês. Nenhum. Pra encerrar isso aqui, amanhã tem as televisão aí, não tem? Amanhã vai passar nos esportes, não vai? Assiste lá a minha comemoração e o meu jogo. Fiquei bravo, sim. Tá? Tô sendo bem sincero com vocês. Falei pra ele na época. Fiquei bravo, sim. Até porque nós estamos num momento muito difícil e eu espero que vocês estejam realmente com nós. Porque nós estamos com vocês. Porque a gente poderia largar isso aqui. A gente não poderia nem estar nem aí pro clube mais também. Então, amanhã você vai lá e vê as imagens. Se realmente eu fiz isso aí, eu pego, subo lá na sala do presidente, abro mão de tudo que eu tenho para receber, tudo. Não quero nada, nenhum dinheiro, nada. Pego minha rescisão e vou embora do Guarani. Aí amanhã vocês vêm aqui. Aí foram lá, no outro dia foram lá. Ô, Fabinho, desculpa, o cara deve ter visto. Falei, cara, nunca vou fazer isso. Independente de qualquer situação. A minha raiva, a minha extravasar também, não é xingando vocês, não. Tudo, é o momento. Entendeu? Então, tem um momento, não tô xingando vocês. Da mesma maneira, vocês têm todo o direito de xingar, não tem problema nenhum. Agora, jamais eu vou fazer um negócio desse. Eu tenho um filho, eu vou chegar em casa, eu vou mostrar pro meu filho isso aí. Então, é a emoção do torcedor. Às vezes, aquele torcedor que manipula o outro. Que ele não vai nem pra torcer. Ele vai lá pra xingar mesmo, não tá nem aí. Causar, se ganha, se perde, só pra arrumar tumulto mesmo. Né? Pra lá e falar um monte de palavrão. Às vezes tá perto do filho. Sim, é. Eu vou hoje também nos estádios assistir lá, pô, eu vejo, cara. O filho do lado, cara. Aí o filho levanta e, vai. Eu olho bem, eu falo, meu pai amado. Isso é zoado, né? Entendeu? Então, assim, mexe muito, né, com a adrenalina, mexe muito com esse negócio do torcedor, cara. E a gente tem que entender, nós atletas ali, infelizmente, nós não gosta de ser xingado, de ser criticado, mas fazer o quê? Faz parte da vida. Cabe a nós assimilar e continuar trabalhando. Era isso que o Vadão fazia muito bem, cara. Muito bem, muito bem. Deixava nós, fora de tudo. Perdia jogo, vamos fazer um churrasco. Ô, louco, Vadão. Ô, louco, professor, nós perdeu o jogo. Não, vamos reunir a família. Vamos lá. Vamos lá. Já tem carga demais. Vamos lá. Aí reunia a família. Não fazia churrasco, perdendo o jogo. Aí ele falava, meu Deus. O cara era diferente. Nós não gostamos de um cara desse, cara. Sim. Funcionário. No meio, nossa, assim, nós fazia churrasco, tá junto. Dando risada, brincando. Outro dia tava lá no vestiário. Nós ganhava bicho, era pouco a premiaçãozinha que pagava. Hoje em dia tá bom, né? Hoje em dia tá legal, né? Melhorou? Hoje em dia eles estão legal aí, né? Nós não tinha muito, mas era pra todo mundo.
cortador de grama, o que É isso que eu ia lixo, perguntar pros funcionários também. todo. Nós tínhamos um capitão na época lá, todos, tinha uns líderes, né? Aham. Todo mundo ganhava. É legal. Era R$100, já ajudava. Sim, sim. Então ele fazia isso. Então por isso que ele é o cara que é hoje dentro do Guarani reconhecido. E todo jogador, a maioria do jogador que você pegar e falar assim, ó, Vadão, você não vai ver um falando mal dele. Então, Né? eu mesmo, pra mim, ele foi o paizão. O cara que abriu as portas do Guarani, e o que eu sou hoje dentro do Guarani, eu sou grato a ele. Se eu tenho o nome que eu tenho hoje, o reconhecimento que eu tenho hoje, foi através dele. Se ele não tivesse batido o martelo de trazer minha contratação, eu não seria o Fabinho que eu sou hoje. Entendi. Entendeu? É isso, cara. Cara, top demais, né, Medina? Mas, ó, você trouxe várias histórias legais. Ainda não finalizou, que nós temos que falar do derby. Mas uma coisa muito legal, assim, Fabinho, que você tá falando aqui, que eu acho que essa é a mensagem, esse é o propósito, assim, do podcast. Pô, hoje você, de fato, é um cara que tem um grande reconhecimento da torcida. De fato, pô, a torcida do Guarani tem um carinho muito forte aí por você, tem essa gratidão, principalmente porque são poucos profissionais que vivem essa situação de ficar meses aí de salário atrasado e mesmo assim, pô, tá ali trabalhando, honrando para fazer o melhor, para honrar. Às vezes aquela instituição tá falhando com você, porque você é um jogador ali, dentro do campo você é um jogador de futebol. Fora de campo você é um pai de família, que você tem filho, tem todo um sistema de pessoas que depende ali de você de alguma forma e ali é o seu sustento, né? Independente de qual seja o salário do jogador, ali é o sustento. E mesmo passando por essas adversidades, você é um cara ali que mostrou de fato para a torcida que honrou, que não se corrompeu, sabe? Que não largou a instituição na mão, mesmo às vezes tendo situações que você teria os argumentos pra você estaria certo, entendeu? Pô, os caras não estão me honrando, deixa eles pra trás. Mas eu nem imaginava que, ó, quando a gente te convidou pra vir aqui no podcast, é uma honra ter você aqui, que a gente ia entrar nesses assuntos que entramos aqui nas primeiras perguntas que a Medina te fez, que daí a gente consegue entender, entendeu? Que o seu caráter, assim, como ser humano, ele foi forjado mediante a todas essas dificuldades que você enfrentou na vida. Você deixou aqui uma mensagem muito clara, assim, que quem prestar atenção nesse episódio vai, cara, guarda pra você e aplica na vida. Dificuldade, pancada na vida, frustrações, derrotas, todo mundo vai passar, todo mundo passa. Quando você tem que sair pro mundo, e você saiu pro mundo cedo, com 13 anos de idade, entendeu? Você, geralmente as pessoas, a grande maioria até sai mais tarde pro mundo, né? Mas quando a pessoa sai pro mundo para enfrentar a vida, né? Ir atrás dos sonhos, dos objetivos, sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter adversidade, sempre vai ter situações negativas. Mas você mostrou aqui, essa é a grande lição, que essas dificuldades não podem te parar, entendeu? Falou várias vezes aqui, pô, você vai entrar nessa bolha, mesmo estando certo, mesmo, a dor é real, sim, ninguém tá falando que a dor não é real. Sim, a dor é real, ou cara. você vai fazer ser um combustível. Então foi top demais essa... É que eu sou muito assim, cara. Eu não procuro ficar olhando para as dificuldades. Só vai. Eu não vou ficar pegando nisso, cara. Não vou ficar me pegando. Porque tem gente pior do que nós, cara. Tem gente muito pior do que nós, cara. Passando o que nós já passou e continua passando. E não vou ficar se apegando nisso aí, cara. Não, tem que continuar, cara. Vambora e fazer disso aí que eu falo direto. Falo pros meus filhos, converso com meus filhos. Pai... Falo pros pessoal hoje que eu tô no dia a dia ali, tô conversando, Cara, vamos. Às vezes chega lá no treino, lá, às vezes chega no... Falei, vambora, gente, vambora. Muito negócio de eu não consigo, eu não posso. Você tentou? Você nem tentou? Já chega aqui, cima, já chega aqui, não consigo. Não. Cara, vambora, filho. Acorda e vai, bora, né? Tá, tem gente aí que queria pelo menos mais uma oportunidade para poder tentar, que nem você tá querendo tentar e você não tá tentando. Então, para de ficar olhando muitas vezes a dificuldade. Eu sei que não é fácil, velho.
O pessoal vai lá assim, fala, Fabinho, mas aí, cara... Não, já passou pelo deserto também, né? Vai ficar lá, tipo, lamentando, vai ficar assim. lamentando, vai ficar lá chorando, vai ficar lá fazendo o quê? Vai adiantar o quê? Sim. Aí vai entrar no que a Medina falou. A gente vai lá pra depressão, a gente vai lá ficar doente, cara. E Fabinho, é complicado. Tem algum brother aí que você fez essa época, assim, dos jogadores, dessa geração sua aí do Guarani ali? Tem. Tem o Douglas, né? Que eu sou suspeito de falar, né, cara? Esse cara, pra mim, Esse até gente foi boa. semana passada eu conversei com ele. Tô até devendo de a gente tomar um café, bater um papo, né? Um cara que, pra mim, é um irmão que o futebol me deu pra vida toda. Que ele precisar de mim, eu dou até minha vida pra ele se for preciso. Top demais. Você entendeu? Porque é o cara que me deu a mão quando eu precisei dele também. E é um cara que eu amo ele demais. Você conheceu ele lá ou já conhecia? Conheci ele no Guarani. No Guarani mesmo. Era uma das lideranças. E eu sempre fui um cara assim, né? De estar perto de pessoas que... Eu falo de pessoas que... mais velho que eu, né? Eu falo, tem coisa boa ali. Então, os caras sempre puxavam a minha orelha e tal. Então, ele pra mim, cara, é um cara que eu amo ele de, assim, eu falo pra ele, cara, o que você precisar de mim... Você tem outros amigos, mas falo dele assim porque é o cara que me marcou muito. Sim. Né? Um cara que eu vou levar pra vida toda mesmo, assim, um cara que eu aprendi muito. O cara me deu muito conselho dentro do Guarani, muito conselho também dentro do Guarani. Né? Então, é um cara que ele precisar, ele pode contar comigo. Show. Ele é demais. E a gente tá entrando aí na reta final, Fabinho, mas pra falar do derby, né? Aquela campanha improvável, aí semifinal. Isso aí foi... Top demais, né? Isso aí entrou pra história, né? Entrou pra história pra mim, que a gente tava conversando, batendo... mudou de 2011 pra 2012. 2011 você falando aí que foi o que nós tivemos 10 meses praticamente sem receber. Olha só, cara, 10 meses. Tem noção, cara? 10 meses sem receber, cara. Aí entra que eu falo de funcionar, nós vivemos no momento bom e nós viver junto com os funcionários no momento bom. Sim. E aí nós viver no momento difícil com os funcionários também ali no dia a dia. Então 2011, por isso que tem 2012. Aí sim, Aí tem 2012. Olha só como que é as coisas. Todo mundo olha, o derby do século, derby... Mas tudo passou pela tempestade, tudo que nós vivemos em 2011. As dificuldades que nós tivemos lá atrás. E aí entra no que você falou lá, no que você acabou de colocar aí nas palavras suas, que foi muito bem. Se eu quisesse na época sair do Guarani, eu saía. Eu, no final de 2011, depois que tudo que nós passou, tive uma proposta muito boa de sair na época, e eu não saí. E me falaram assim, sai pelo Esporte do Fundo, vai pelo FGTS, que eles não depositavam na época. Então entra na justiça, que você pega seu passe, você vai pegar o dinheiro todo pra você, não sei o quê, Eu falei, não, isso aí eu não vou fazer. Isso aí eu não faço. Vou jogar fora tudo que eu construí, não. Não vou fazer isso. Então, assim, 2011 me deu muita lição também sobre muitas coisas que eu tinha que passar na vida. Certo. Então, nós chegava ali, funcionário ia trabalhar com um sorriso no rosto, mesmo não recebendo, e eles ganhavam pouco, perto do que nós ganhávamos. Sim. Mas estava ali, com muito amor, varrendo o chão, limpando o vestiário, a tia da cozinha fazendo a alimentação nossa, com um sorriso no rosto, dando o melhor deles para nós, no momento difícil também, e nós ali também tentando dar o nosso melhor por eles. Então, foi coisas que foram passando, e aí nessa época também, por isso que eu falo que o torcedor é muita emoção, né? A emoção e a paixão, e aí eles entenderam também nossa situação na época, e aí entra aquela cantada que vem, guerreiro, time de guerreiro. Sim. A imprensa, os caras falaram que não ia bater em nós mais, pelo que a gente estava vivendo na época,
Salário atrasado, muitas coisas. Jogadores largou família, mandando a esposa embora, morando debaixo da arquibancada no clube lá. Mandando o filho embora porque não tinha como pagar o aluguel, não tinha comida dentro de casa. Porque a situação era difícil. Era complicado. Então, aí entra também a idolatria do torcedor pelo Fabinho. Porque no momento tão difícil do Guarani, eu não saí. E muitos falam, será que muitos que fizeram história ficaria? Sim, verdade. Passando por tudo isso. É o que todo mundo fala, eu ouço às vezes o pessoal falando. Então eu vivi numa época dentro do Guarani difícil demais, cara. Sim. Eu bati de frente com o presidente, com a diretoria. Por isso que muitas vezes, quando eu tocava no meu nome de voltar pro Guarani, muitos não queriam dentro do Guarani. Muitos não queriam o Fabinho de volta. Por que não queriam o Fabinho de volta? Porque o Fabinho tinha muito peso, tinha com a torcida, com a imprensa. Então, qualquer coisa que tivesse, não é bater de frente, eu ia argumentar, falar, gente, precisa... Ia posicionar, né? É isso, porque ele sabia que ia ter um cara que ia falar alguma coisa, porque eu nunca fui de ter rabo preso com ninguém, em todos os clubes que eu passei. Que nem, né, respeito, tem muitos atletas que gostam de segurar contrato, tem medo de se expor, tem medo de, né, cobrar. Eu nunca tive. Às vezes eu me prejudiquei bastante em vários lugares por onde eu passei, por ser capitão do time. E aí, o capitão, né, que é o porta-voz do grupo, aí quando você faz a reunião, aí de vez de o Gustavo falar, a Medina falar, o fulano falar, na reunião eles não falam. Tem a oportunidade de falar. O presidente está ali, o diretor está ali. Aí fica assim, todo mundo. Aí você, como capitão do time, vai lá e... Tem que falar. Sabe o que, presidente? É isso. E aí... Alguém vai falar alguma coisa? Fala. Se tiver que falar, a gente fala. Não falam. Então, em 2011, nós tinha muito isso. Reunião e nada resolvia. Reunião e nada resolvia. Reunião e nada resolvia. Situação complicada. Fizemos até, se você puxar, tem a entrevista, né? Fizemos uma reunião na época, todo mundo foi passado de imprensa, e todos os jogadores. E aí a gente foi lá e colocou nossa situação, o momento que estava passando. E aí a torcida veio junto, todo mundo veio junto. E mesmo assim nós não caímos, sem dinheiro, sem nada. Nós não caímos, o time ainda ficou na Série B. E aí o time é reconhecido hoje como um time de guerreiro, passou por aquela situação. E aí vem o planejamento para 2012. E aí vem o presidente que assumiu o Migoni na época. Foi o Migoni. Foi o Migoni? Que assumiu. E aí ele me liga e fala assim, tô trazendo o cara que você gosta. O treinador que você gosta. O treinador que ama você. Aí eu falei, é o Vadão. Aí eu falei logo, é o Vadão. Aí ele mesmo. Ele tá voltando. Ele vai montar o time e aí nós vai brigar pra chegar. Eu falei, presidente, brigar pra chegar, não tem dinheiro, cara. Não tem nada, não tem. Cara, eu tô sem receber, tô sem nada aí, cara. Não tem nada. E eu liguei pro Vadão e eu nem sabia que ele era ele treinador. Olha só, que eu ligava muito pra ele quando eu ia acertar pra alguns clubes, que eu sentia tanta essa confiança, né, pô. Tinha ele como um pai. E aí eu falei pra ele, liguei pra ele depois da proposta que eu tive na época do São Caetano. 3 anos de contrato, salário lá em cima. E na época, ele tinha acabado de sair de São Caetano. Olha como que é as coisas. Aí ele falou assim, ele me chamava de Baixinho, né? Ô Baixinho, você é um cara muito competitivo, cara. Você é um cara que gosta de adrenalina. Você é um cara que gosta de torcida. Você é um cara que vive isso, você é pressão. Lá não tem pressão nenhuma. Lá você vai ganhar seu dinheiro. Esquece, você vai embora pra casa. Não vai ter. São Caetano, na época, se puxar lá atrás, era time de família ali, pode ver. Era muito, pô, não tem muito. Aí tá bom. Aí falei, é mesmo, professor? Falei, é. Aí eu expliquei pra ele a situação, ele falou, não, fica que eu tô conversando com o Mingoni. Nada certo ainda, mas eu tô conversando e tal. Fica. Espera agora esse Paulistão aí. Aí tá bom. Aí foi o Mingoni, não, fechamos, tá certo, agora fechamos. Aí fizemos uma reunião, tudo. Aí começou a trazer, eu falei, meu Deus, agora... E todo mundo falando que nós ia cair.
que jeito que ia pagar. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Falei, não é possível. Aí o amigo, não, pode ficar sossegado, nós vamos pagar, nós vamos cumprir. O que nós estamos falando, nós vai não sei o quê. Dia 1º vai ser pago o salário. Eu falei, meu Deus, dia 1º, nós nunca recebi dia 1º aqui, gente. Falei, não é possível. Falei, tá bom, por exemplo, vambora. Eu fiquei, o Vadão veio, montou o time. Começou a imprensa toda, né? E vai cair, porque 2011, né? Sem nada, não tem dinheiro. Contratando, aí veio Domingos, aí veio não sei quem, aí veio vindo, né? Jogadores também bom, né? E o time foi montado, Vadão montando, daquele jeitão dele, 2009, mesma coisa. Falei, vixe, vamos ver o que vai dar, né? E o começo nosso não foi legal. Nós perdemos o jogo, o primeiro jogo da estreia, nós perdemos. Acho que, se não me engano, foi 3-1, se não me engano, em Mogi Mirim. Acho que pro Paulista, pro Ituano, não me lembro. Meu Deus! Voltamos pra cá, no outro dia, a torcida cobrança e que vai cair, que não sei o quê. Mas só, olha só como que é o Vadão. Aí eu falo a diferença do treinador, da pessoa. Nós não esperou nem ele chegar no vestiário para fazer reunião com nós. Nós chegamos um pouquinho mais cedo, que nós tínhamos costume de chegar cedo. Dentro do vestiário, nós já tava entre nós, conversando e falando, ó, bora. Cara, nós não jogamos nada. Nós precisamos resolver, não sei o quê. E um debatendo com o dentro do vestiário. Eu me lembro que ele entrou, ele olhou assim, todo mundo conversando. Aí ele falou, eu acho que vocês já conversaram, já o que vocês tinham que conversar já. E vocês sabem o que vocês deixaram de fazer. Bora, vamos subir pro treino. Desse jeito. Bora, só pro treino. Vambora, vamos treinar. Cara, depois dali, ó, só vitória, jogos e jogos. Jogos e jogos. Dentro do brinco. Campanha boa. E aí começou a acender, né? A luzinha, né? O torcedor começou de novo, né? Acreditar, sonhar, né? Todo mundo, opa, já não cai mais. Que isso? Mas como assim? Como? O Vadão é mágico, não sei o quê. E aí vem a campanha toda, vem toda a trajetória. Vem um momento bom, cumprindo com o que foi combinado, pagando nós em dia, funcionário também em dia, que é importante, era os mais importantes, era eles, primeiro eles do que nós. A gente sempre colocava isso, funcionário em dia. Eu chegava no clube e falava, e aí, caiu? Falava pro funcionário, caiu? Não, caiu. Eu falava, então tá bom. Então beleza. Então a preocupação minha era essa. Certo. Chegava lá no campo, caiu o dinheiro de vocês? Tia. Ia lá na cozinha, tia. Não, caiu. Então tá bom. Então tá certo. A preocupação nossa era eles primeiro. E depois nós. E aí veio. E aí vem o derby, né? Aí vem o jogo que eu vivia. Esse aí eu vivia. Esse aí, quando era o clássico, eu tinha que me controlar. O Vadão, primeiro jogo aqui em cima contra eles, eu fui expulso. É? Da primeira de fase, fui expulso. Cara, é por isso que eu falo, da identificação, torcedor, né? Eu transmitia muito torcedor dentro do campo. E aí o derby era... era final de Copa do Mundo. É outro jogo, é outra realidade. Eu fui entender isso em 2009, quando nós bem... Chega, parou o ônibus aí, entrou o torcedor. Falei, vixe, mas nós estamos bem, gente. Só falta querer tumultuar, né? Esse cara entrou dentro do ônibus, até agora o que vocês fizeram aí, só pra mim votar no Paulistão. Vocês estão bom, tá? Vocês estão bem. Agora é o seguinte, nós estamos há 2 meses fora de casa, vivendo o derby. E agora é a hora. Esse é o jogo. O que vocês fizeram, daqui pra cá tá bom. Deixa pra trás. Esse é o jogo. Aí tem um derby gol do Kaique lá, que ele faz com 30 segundos lá. Em 2009, que ele faz. E ali eu fui entender realmente o que era o derby, o que significava pro torcedor. Falei, meu Deus. Sim. Aí depois dali eu fui vivendo, né? Fui vivendo o Guarani, aí veio... Aí todos os derbys eu entrava 1 milhão. Era o jogo da minha vida. Eu falei, não, eu tô representando eles, velho. Eu tenho que dar vida nesse jogo aí. Não, esse jogo aí eu tenho que acabar com ele. Eu ficava nisso, na concentração. Aí no primeiro jogo aqui do Paulistão, um lance bobo meu lá, fui tirar a bola do Guilherme, lateral direito, que era na época. Aí ele fingiu que eu dei o tapa no rosto dele, caiu no chão, o juiz veio,
Aí o Neto da Chapecoense, o Neto, zagueiro, que sobreviveu, que tava com nós, arrumou um tumulto lá, conseguiu tirar um deles também. Aí foi expulso um deles. Aí beleza, mesmo ficou. Aí o Fumagalli fez o gol de pênalti no finalzinho lá e fez 1-1. Aí o Vadão no outro dia me chamou. Ali eu vi, Aí ele me chamou, ele falou, deixa eu falar pra você. Apertou a orelha? Nós vamos pegar eles de novo. Falei, mas como, pessoal, vai pegar? Não, eles estão bem no campeonato, nós estamos bem, dá pra nós se enfrentar aí na semifinal, nas quartas de final, dá pra nós se enfrentar. Então o que eu quero de você? Cara, calma. Você foi pilhado muito pra esse jogo, cara. Você foi muito pilhado, você entrou muito pilhado, então calma, controle, não sei o que, não precisa de você, cara. Você é o cara importante aqui, você é o cara, é o jogador principal nosso, então tem que ter isso, aquilo outro, sabedoria, pá. Mas mesmo assim ele falava, eu falei, pessoal, tá certo, não, tudo bem. Mas não dá, né, pessoal, esse jogo aí é diferente, esse jogo, e eu ainda falando pra ele, né, ele falou, sim, cara, ele falava, né, mas tá bom, pessoal, beleza, tá bom. E aí veio o jogo, né, caiu na semifinal. Isso foi... Cara, eu falei assim, Deus me deu mais uma oportunidade contra eles. E lembrei da expulsão lá injusta, né? Eu falei, agora é a hora. Falei, irmão, agora é a final nossa. A final nossa é essa. Não é se nós passar é a outra. Não, é essa. É contra eles. Nós vamos entrar pra história, é contra eles. É no derby, semifinal, depois de 24 anos. E eu ficava pensando isso, te juro. Eu vivia isso, eu ficava pensando. Sim, sim. Aí, dia do jogo, concentrado, Vadão, tá calmo, né? Eu falei, não, pessoal, sossegado, fica sossegado, tranquilo. Aí lá tranquilo, né? Não vi a hora de começar o jogo. Falei, não, sossegado, pessoal, tranquilo. E, vambora, vestiário, trocando, adrenalina, jogo, 1-0 pros caras. Falei, meu Deus. Falei, meu Deus, 1-0, não vamos ficar fora da final, não é possível. E eu olhava pra arquibancada, e eu ficava olhando, eu falei, não é possível. Falei, não, 1-0, acabou o primeiro tempo, Fumagalli saiu, machucado no primeiro tempo ainda. Aí a história do Medina, é a história do preparado, né? Da oportunidade. Medina. Falei, não é possível, vamos pro vestiário, todo mundo quieto dentro do vestiário. E eu falei, não é possível. Falei, não, rapaziada, vambora, levanta a cabeça, não sei o quê. Já. O Adão foi lá, falou. Aí na volta que todo mundo fala, né? Até hoje todo mundo fala, tem. Os meninos todos contam do derby, né? Voltando do vestiário, assim, no túnel. Todo mundo, pode parar. Eu falei, pode parar, para aí. Pra subir, né? Falei, se tiver alguém aqui com dúvida e não acredita, fica aqui embaixo, nem sobe. Porque nós vai subir pra fazer a diferença e nós vamos ganhar o jogo. Se tiver com dúvida, fica aqui. Cara, você tá doido. Nós subimos, parecia que foi outra coisa. Primeiro lance do jogo, Roger saiu na cara do Emerson. Não sei se você lembra. Parece a defesa com o Cássio e o Diego Souza. Tá. Parece a mesma coisa. Se você buscar depois, você vai ver. Aí você vai entender o que eu tô falando. Cara, eles não fizeram o segundo gol. Eu falei, agora é nós. Agora vamos pra cima. Não, eu falei, agora é nós o jogo. Eu me arrepiei até eu falei, agora é nosso. Parece que o campo fez assim, ó. E nós aqui em cima, jogada, cruzei, Fábio Bahia bateu de qualquer jeito, bateu de tudo errado na bola, empatamos o jogo. Falei, agora é nós, não tem jeito, agora ele não aguenta mais não. E nós em cima, 2-1 Medina, o iluminado Medina. Outro lance, 3-1 iluminado Medina. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, e ali foi só festa, cara. Ali foi só... Tudo que eu... Aí eu lembrei tudo de 2011, cara. Por isso que eu vivia o que eu passei em 2011, aí depois veio tudo aquilo, cara. Depois do derby, nós ganhar o jogo. Um jogo histórico, da maneira que foi. Com o estádio lotado daquele jeito. Cara, eu chorava, velho. Chorava. Eu falava assim, meu Deus, como Deus é tremendo, cara. Como Deus é tremendo. Como as coisas vão acontecendo na vida, indo, né? Sabe, as coisas vão indo e você vai falar assim, pô, cara, como é bacana, como é bom isso, cara. Você passa por dificuldade e se você se abraça ali, você fica ali se amargurando e, sabe, murmurando. E aí Deus vem lá e tá aí, filho. Tá aí, ó. Tô a sua glória agora. Tá aí, ó.
Não é o que você queria? Tá aí, filho. Te honrei. Passou pelo deserto, não passou pelo deserto? Não passou? Tá aí, ó. E aí veio o Paulistão, veio a final contra o Santos, o Neymar, ninguém imaginava, olha só. Desculpa. De cair, olha aí, ó. De cair Uma com final. a final de campeonato com um dos melhores times do Brasil, com Neymar e companhia. Sim. E eu né, falava assim entre nós, né? Afinal não era ele, não é ele. Afinal já foi. Filho. Sim, Agora nós sim. estamos leve, vamos embora. Vamos ver o que vai dar. É difícil, mas vamos ver o que vai dar. Mas afinal nós ganhou. Sim. E Entendeu? entrou Quero pra 10 história. ali. Aí depois você vê como Deus é maravilhoso. Fez, tum. E aí foi contei pra você. A oportunidade surgiu com 27 anos. Com 26 para 27 no Guarani. Aos 29 para 30 anos, fui vendido pro Cruzeiro. Aham. Olha que coisa. Olha como Deus prepara as coisas. Como Ele deixa tudo... É no meu tempo, filho. Calma aí. Não é no seu tempo, não. É no meu tempo. Então, muitas vezes a gente acha que é no nosso tempo, é na nossa hora. Que nem teve a oportunidade de vir aqui, né? Sim, sim. E a Top gente tá ali. demais, E às sim. vezes, não dá pra ir, aconteceu isso. Aconteceu aquilo. Sim, é. Então, nada é por acaso. Então, eu entendi, e você começando a entender. Falei, caramba, olha aí, cara. As coisas foram mudando, né? Foram tomando um rumo totalmente diferente. E por isso que eu falo, eu dou graças a Deus, né? Por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele é na minha vida. Falo assim, ó, como eu falei no começo, não levanto bandeira de religião. Eu creio em Deus, é isso, mais nada. Sim. E cada um tem o direito de ter a sua religião e seguir o caminho que bem entender. Então, Deus sempre esteve na frente da minha vida, das minhas coisas, das minhas decisões, da minha família, meus filhos hoje também, que eu sempre converso com eles. Então, assim, Ele sempre mostrou para mim, nos momentos mais difíceis que eu passei, Ele falava, calma, continua, vai embora, vambora, vai passando por isso, vai indo, você vai colher. Então, passei por tudo isso durante 20 anos, 20 e poucos anos aí, até chegar no futebol mesmo e aproveitar a oportunidade, né, de ser hoje o Fabinho que eu sou e ter esse nome que eu tenho hoje dentro do Guarani, ser reconhecido. Hoje lá no Brinco de Ouro tá meu nome no meio dos Amoroso, Luizão, Faz parte da Ricardo Rocha, sabe? E ver ali, Careca, Zenon. Hoje eu tenho o prazer de estar junto com ele, jogando no futebol de Master. Então, você olha tudo, você fala assim, cara, obrigado, Deus. Eu entendi tudo aquilo que o Senhor queria para minha vida. As pessoas que foram importantes, as pessoas que me ajudaram, o processo que eu tive que passar. Então, hoje ver tudo isso. Então, cara, eu levei um amigo meu, só para eu encurtar, para acabar. Levei um amigo meu, agora, na camiseta, Aham. no lançamento. Ele falava assim, ele me conhecia, né? Todo mundo sabia, Fabinho. Levei ele agora lá no brinco. Ele falou, rapaz, eu não tinha noção, não. Ele falava pra mim, eu não tinha noção do que você era, não. Cara, eu sei que você é muito gente boa, eu sei que você é um ex-jogador, beleza. Mas eu não tinha noção e a proporção do que você representa em Campinas e pro torcedor do Guarani. Ele falou assim, ó, chegou uma hora que você se afastou de mim, você estava tirando foto, tava eu e minha mulher, eu tava emocionado. Os caras começaram a gritar seu nome e eu tava emocionado. E eu não imaginava. E você não mostra o que você é. Você é muito na sua, cara. Você é muito humilde, você é muito na tua. Falei, ó, cara, é a minha essência, eu não vou perder. Vou até embora. Até o final da minha vida vou ser assim. Porque eu nunca fui melhor do que ninguém. E apenas entre o que eu falei, eu só queria transmitir dentro de campo aquilo que eu vivi dentro da arquibancada também, como um torcedor. Então, hoje, tudo isso, eu sou muito grato, cara, de ter um pouquinho do meu nome na história do Guarani com 114 anos, onde muitos jogadores passou. Sim, E hoje ser lembrado, deixar ali um legado, tá louco. Ver pessoas me abraçando hoje chorando, que nem quarta-feira a pessoa me abraçou e chorando. Obrigado por 2012. Olha. Aham. Cara, eu olho e falo, que isso, cara? Tá maluco? Tá doido? E eu me via lá atrás, é por isso que eu falo, eu me vi lá atrás, é o que eu fazia também. Então, isso aí não tem preço, não tem nada que pague. Nada, 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 nada mesmo. Eu
Só gratidão também ao Guarani, à instituição por tudo. Que top, hein, Medina? Sensacional, hein? Ô, Fabinho, de verdade, esse podcast ficou muito top, irmão. Espero que tenha gostado, cara. Eu Porra, transmiti o que eu sou. Transmite, você inspirou muito. É o que eu sou. Que Entendeu? top, É meu jeito, minha maneira de ser. Então espero que tenha, né, agradado aí, tenha... Aí a gente volta para aquele ponto da escolinha. Não era só ser um jogador, mas ser um bom ser humano. Você mostrou que você é um cara de princípios e valores, que não se corrompeu, que não se deixou abalar pela dificuldade. Tenho certeza que você é um pai incrível, porque todo tempo você falou dos seus filhos aqui. E acho que isso é o maior legado que você pode deixar. É a humildade, a esperança, a fé. Dá pra ver a fé nos seus olhos aqui, quando você falava, você voltando no tempo. E inspirador ouvir você falar. Não pelo ídolo que você é, mas pelo ser humano que você se tornou. Cara, parabéns. Fiquei extremamente admirada de te ouvir, pela tua história. E eu tenho certeza que você que assistiu também se impactou. Fala aí, você conhecia essa história? Esse grande homem aí? Pequeno grande homem! Sensacional, história sensacional, não corrompeu o coração, não perdeu a essência. Quando teve que falar ali na frente dos grandes, foi e falou, porque muitas vezes a gente precisa sim de um porta-voz, o líder tem que falar. Então, assim, parabéns, cara, de verdade. Fiquei impactada com essa história e vou carregar comigo tudo que você ensinou aqui. Gratidão, permanecer, ter fé, não se abater diante da dificuldade. Mostrou que a sua maior dor foi não ter a sua mãe para você recompensá-la por tudo que ela foi na tua vida. Mas eu tenho certeza, cara, que seus filhos vão ver isso aqui e vai ter orgulho do pai que tem. Porque você é um cara extraordinário. Não, obrigado. Parabéns. E que nem eu falei, eu transmiti aquilo que eu sou. Né? E às vezes, que nem eu falei, não sou muito de falar bonito, não sou muito, mas é o que é do coração, é o que eu vivi, é o que eu passei, é o que eu falo para todo mundo assim que tem a oportunidade de conversar, é o que eu vivi, cara, é o que eu passei. Então eu sou grato às pessoas, que nem eu falei, eu sou grato mesmo, as pessoas que me ajudaram, as pessoas que estenderam a mão para mim. Né? Hoje eu falo para meus filhos, que nem eu falo dos meus filhos direto, foi eles que também fizeram ser a pessoa também que eu sou hoje, ser o pai que eu sou, o homem que eu sou, né? E eu vejo hoje, as escolinhas hoje, o que falta muito é isso, primeiro preparar o ser humano para depois ser um atleta de futebol, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, fiquei muito feliz, à vontade também com vocês aqui. Primeiro podcast que eu participo, sabe? Apesar de ser, né, como torcedor, mas é um cara também que eu acompanhei aí, antes de vir pra cá, fucei, olhei lá o Instagram, fui lá ver o podcast, ver a maneira, né, ver como vocês também trabalham. Parabéns pelo trabalho também, parabéns por tudo que vocês levam, transmite também para as pessoas que estão do outro lado também, que aprende também com nós aqui, né? E com vocês também muitas coisas. Então, obrigado mesmo e pode ter certeza que também daqui também tá me ajudando muito também, até me tirando um pouquinho também, um pouco das coisas que eu fico meio receoso de às vezes participar, de às vezes em algumas coisas, pelo meu jeito, que eu não gosto muito de ficar muito me aparecendo, ou senão, sei lá, é uma coisa minha. Todo mundo me cobra muito isso. Pô, você precisa participar mais, cara, precisa estar mais... Então, obrigado de coração pelo convite e espero que vocês tenham gostado. Véio. Obrigado mesmo. É isso aí, galera. Curte, Top comenta, demais. Compartilha esse episódio. Ai, E aí, Gu? Calma. Gu, você vai deixar passar a oportunidade? Jamais. Fabinho, de verdade, é uma honra e, pô, principalmente pra mim, que em muitos momentos tava lá na arquibancada vendo você aí honrar a camisa do Bugrão. E eu faço das palavras da Medina minha, assim, foi de verdade. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite para estar vindo aqui, mas na verdade me surpreendeu muito, assim, tudo que você falou, até achei que ia ser mais algo voltado para o futebol mesmo, né? Compartilhar ali a sua carreira e tal, mas na verdade foi muito além disso. Você compartilhou grandes ensinamentos que você teve na sua vida que todos nós temos que aplicar. Principalmente esse seu fechamento aqui. Você falou de duas coisas muito importantes o tempo todo, de gratidão e de família. 3 coisas, de Deus, né? Então, independente de religião, mostrou sempre muita fé, assim.
E, cara, foi um grande aprendizado, Fabinho. Eu não imaginava que... Cara, fiquei bastante emocionado aí de ouvir suas histórias. Não, obrigado, Isso cara. é real mesmo, assim, isso de Isso coração. é eu, cara, isso é... Pô, me surpreendeu mesmo, assim, de verdade. Eu espero que nem eu falei, espero que vocês tenham gostado aí, tenha atingido aquilo que vocês queriam, né, também, né, cara? Então, passar um pouco do que eu vivi. Era isso foi essa a minha intenção. Eu vou lá e vou ser eu. Aquilo que eu sou no dia a dia, aquilo que eu sempre fui, né? Então, obrigado, que nem eu falei mais uma vez, obrigado, cara, obrigado, prazerzaço estar com vocês mesmo, assim, tá louco. Me senti à vontade mesmo de poder bater esse papo com vocês. E, Fabinho, aí tá entrando eu, torcedor, né? Aí. Não posso deixar a oportunidade passar, né, Fabinho? Aí o manto. Cara, aqui é um manto que eu quero colecionar, alcançar o autógrafo de todas as pessoas que eu admiro e que eu vi que honraram a camisa. Boa. E não pode não ter o seu aqui, Fabinho. Já tem o do Careca, tem o do Fumagalli. Tem outros que vai entrar aqui. Não, mas agora vai. tem que ter o do Fabinho. Pô, Você me dá essa honra, Você tá Fabinho? doido, eu fico... Que isso, Tá louco, pô. a honra é toda minha, velho. Tá doido. Valeu, E Fabinho. ainda Pô, tá do lado dos caras aqui, olha. Olha o nome dos caras. Careca e Fumagalli. Meu Deus, tá doido. é os caras que estão do lado do Fabinho, hein? Ah, você é doido. Que isso, hein, Samuca? Top demais, Samuca. E aí, Medina, sensacional? Incrível, né? É aquilo, a gente vê o sucesso da pessoa, quem ela se torna, mas a história por trás é sempre surpreendente. Toda história grande tem muita luta, né? Muita fé. Pequenos começos, no meio de tudo isso, muito desafio, Muito. choro, dificuldade e no final uma grande história. Mas é o choro que ninguém vê, né? É o preço que você paga que ninguém olha, né? Vai olhar aquilo que você tem, né? É que nem todo mundo, até vocês, né? Todo mundo olha o que vocês têm aqui. Mas ninguém vê o sofrimento, o choro, a tempestade que vocês passaram. Pra Sim. vocês chegar até hoje e ser o Gustavo e ser a Medina que é. Exatamente. É muito fácil só olhar e falar assim, olha lá como eles estão. Olha lá como é que agora estão O dando... Gustavo. Agora estão Eu andando me bem. identifiquei muito com você, porque o Gustavo, na hora que a gente tava lá no café, o Gustavo falou assim, essa aqui é a patroa. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu sou peão, não engana não, essa cara aqui não cai nessa não. Então eu imagino o preço que vocês pagaram para hoje vocês, né, ser o que vocês são também. É referência. É só quem vem aqui para ser entrevistado, não. Vocês também são referência. O que vocês falam também aí, as pessoas também pegam também ali também. Pra glória de Deus. Entendeu? Então, parabéns também vocês aí pelo programa, pelo podcast aí. Que Deus continue sempre à frente. Que vocês possam colher muitas coisas ainda que vem pela frente. Vocês merecem. Em nome de Pô, Jesus. tamo junto, meu irmão. velho. Valeu, Valeu. Fabinho, de coração Valeu. mesmo, galera. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!